Olá, está começando mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Polo, faço graduação em Medicina na FICSAI e hoje temos a missão de desmistificar a ansiedade. Altamente prevalente no Brasil, esse transtorno atinge diferentes faixas etárias, comprometendo o bem-estar e a performance cognitiva, sobretudo aqueles pacientes que não procuram ajuda. Para abordar esse tema conosco, temos o prazer de receber o Dr. Daniel Oliva, médico psiquiatra e psicanalista do Hospital Albert Einstein. Daniel, muito obrigado pela presença e pelo interesse em debater sobre esse tema com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar de volta aqui para conversar um pouco mais sobre saúde mental, transtornos psiquiátricos e esse tema tão importante, né, que é os transtornos de ansiedade. Então, vamos conversar um pouquinho para desmistificar e trazer mais informações sobre esse tipo de problema psiquiátrico. Para dar início à nossa conversa, como a psiquiatria enxerga a ansiedade? Legal. É importante saber que a ansiedade em si ela é uma reação natural do ser humano, tá? E até certo ponto a gente interpreta ela como algo adaptativo. Ou seja, na nossa história evolutiva como espécie, como seres humanos, indivíduos que possuem um comportamento antecipatório diante de riscos tenderiam a prosperar mais, a estar mais adaptados ao meio, a conseguir atravessar mais adversidades. Então, se eu interpreto algum sinal como um risco, né, por exemplo, né, se a gente for pensar num tempo mais antigo, a minha produção de alimentos, a minha lavoura, e eu estoco mais isso, eu teria mais provisões para atravessar um período de falta. Né? Esse é um exemplo até meio grosseiro para trazer o como a ansiedade em si não é um problema, pelo contrário, é até algo que nos acompanha e nos ajuda no dia a dia. No entanto, quando essa ansiedade surge diante de eventos que normalmente não proporcionariam riscos, né, eventos diminutos, eventos que não colocam a nossa vida em risco, permanecem, mesmo após a interrupção de um estímulo que proporcionaria um risco. Então, tem um estímulo, aquilo passou, e mesmo assim eu continuo ansioso, eu continuo com medo e tenso diante do futuro. Né? Ou ela se manifesta desproporcionalmente, ou seja, que algum estímulo que não é um risco tão grande deflagra dentro daquele indivíduo uma resposta muito intensa de ansiedade, a gente começa a pensar nessa ansiedade como algo mais patológico, né? Entrando aí para o grupo de transtornos de ansiedade. Tá? A gente tem mapeado no nosso cérebro dois sistemas reguladores do comportamento relacionado à avaliação de risco. Né? Um dedicado a uma aproximação mais cautelosa, conhecida como inibição comportamental, proporciona uma esquiva mais passiva, envolve uma circuitaria cerebral específica, que é o sistema de inibição comportamental. Geralmente isso relacionado a riscos mais num futuro ou mais distantes da gente. Né? Um outro sistema que vai estar atrelado ao comportamento de evitação e de fuga, né, uma esquiva mais ativa, ele é integrado num sistema chamado sistema cerebral aversivo. E ele estaria mais relacionado a reações imediatas a um risco próximo da gente, né, tanto temporalmente quanto fisicamente. Tá? Então, esses sistemas vão modular e coordenar essa parte de respostas. Para você ter ideia, né, uma estrutura que é bastante importante quando a gente pensa na coordenação dessas respostas, da avaliação do risco, da alteração motora do comportamento, da atividade comportamental, é a amígdala, né, que é uma estrutura bastante importante e que vai deflagrar, assim, inclusive modular o nosso humor. Tá? Como a gente entende, né, a estrutura, por que uma pessoa tem
transtornos de personalidade e outra pessoa não tem, né? A gente não sabe ao certo, assim como a grande maioria dos transtornos psiquiátricos, né? A gente sabe que são uma estrutura multifatorial com questões de personalidade, como o neuroticismo, né? Isso daí é uma característica de personalidade bastante marcada e associada à ansiedade, questões genéticas e a forma como o indivíduo desenvolveu ao longo de sua vida estratégias de enfrentamento a situações de estresse, né? Então, todos esses fatores em conjunto proporcionaria alguém a ter mais risco, mais probabilidade de desenvolver um transtorno de personalidade e outros mesmos, e outros menos, né? Uma vez que o estímulo é percebido, né, uma das teorias traz isso, que uma vez que o estímulo é percebido como ameaçador, ele aciona todo um mecanismo que vai causar uma hiperexcitação em algumas vias cerebrais, essas que eu citei, né, e vai implicar em mudanças no organismo. Se isso se torna crônico, né, se por todas essas questões, esses fatores que eu citei, o organismo reage de uma maneira a hiperexcitação de uma maneira crônica, podemos entender que isso vai condicionar o organismo a reagir a esses estímulos, né, ou a estímulos que inicialmente não seriam ameaçadores do ambiente, como se fossem ameaçadores, né, tornando aí e trazendo os sintomas que a gente observa nos transtornos de ansiedade, né, que é uma reação desproporcional tanto no tempo quanto na intensidade, aos estímulos do ambiente, né? E ambiente eu falo do meio externo e do meio interno, de pensamentos, etc. Tá? Então, esse é um resumo de como a gente observa a ansiedade, né? E quais sistemas que esses sim estão mais bem trilhados no estudo da ansiedade, relacionados a esse tipo de comportamento. É bem legal ouvir você explicar esse conceito geral da ansiedade, doutor Daniel, porque fica claro que, em essência, a ansiedade não é algo ruim, né? Até é algo que nos protege em determinadas situações, mas que quando esses sistemas que você explicou começam a entrar em um certo desbalanço, podem gerar sintomas que culminam numa ansiedade mais patológica. E pensando justamente nesse cenário, quais são esses sintomas que as pessoas que vivem com o transtorno da ansiedade geralmente manifestam? Os principais sintomas, né, eu vou citar aqui, não necessariamente as pessoas precisam ter todos para serem diagnosticadas, né? Esse é um outro capítulo que quem está no cuidado vai observar, mas eles englobam questões da parte intelectual, né, da parte do pensamento, da cognição, principalmente uma preocupação antecipatória bastante intensa, vinculada ao medo, né? Também uma hipervigilância, então a pessoa fica o tempo todo atento se alguma coisa pode estar ameaçando a vida dela ou ameaçando de alguma maneira o dia a dia, né, dela, a integridade, né? Distratibilidade, então a pessoa fica mais distraída no dia a dia, não consegue sustentar o foco, né? Não consegue fazer uma atividade até o final, logo ela é atrapalhada por pensamentos, pensamentos esses que às vezes estão mais acelerados, porque a pessoa está monitorando diversas coisas que podem proporcionar um risco para ela, né? Então, é muito comum ver isso, e com isso problemas também de memória, não é frequente quando a pessoa trazer, né, que está esquecendo várias coisas no dia a dia, perde chave, perde carteira, porque está pensando em mil coisas e fazendo as atividades e, obviamente, vai ficar prejudicado é, essa percepção, né, do comportamento de uma maneira geral. Tá? Na parte emocional, a ansiedade vai assumindo um valor mais negativo, né, percebido pelo indivíduo como um desprazer, né, angústia, irritabilidade, por exemplo. Tem alterações fisiológicas no corpo, como coração acelerado, taquicardia,
dispneia, a sensação de estar com falta de ar, né? A aceleração da respiração, tensão muscular, essa tensão que pode dar nos braços, na região do pescoço, na cabeça, né, assim como em outras partes do corpo. Desconforto torácico, às vezes as pessoas falam de uma bola na garganta que sobe, desce. Problemas gastrointestinais, então dores no estômago, alterações do ritmo gastrointestinal, um suor aumentado, tremores, anestesias ou sensação de formigamento, principalmente na ponta dos dedos, nos lábios, no rosto, dor de cabeça, náusea, tontura. Ele acaba proporcionando piora de dores, né, que o indivíduo já sente. Tá? E na parte comportamental, o que a gente destacaria são comportamentos de esquiva, né? Comportamentos em que a pessoa tenta se afastar desse estímulo ou dessa sensação ruim que a ansiedade traz, né? Então, se é um transtorno fóbico específico, a pessoa tenta evitar aquilo, né? Então, um transtorno fóbico relacionado, por exemplo, à altura, a pessoa vai evitar pegar elevador, ir para lugares mais altos, frequentar prédios, etc., né? Ou seja, buscando agentes que controlem essa ansiedade. E aí é um ponto importante, porque os transtornos de ansiedade estão bastante relacionados ao uso de substâncias psicoativas, tá? Por exemplo, o uso de tabaco, para a pessoa se relaxar um pouco, uso de bebida alcoólica, para a pessoa também ficar menos ansiosa, né? É um clássico a pessoa ter uma ansiedade de interação social e antes, então, de conversar com alguém, de ir para uma festa, de ir para algum encontro, precisa usar bebida alcoólica, né? Para se acalmar e conseguir desempenhar bem, conseguir agir naturalmente, né? Não ficar com muito medo. Tá? Então, são esses 4 âmbitos que eu traria os sintomas dos transtornos de ansiedade, na parte cognitiva, dos pensamentos, a parte emocional, a parte do corpo e o comportamento. É bem interessante porque dentro desses 4 âmbitos que você descreveu muito bem, a gente consegue perceber que há uma diversidade enorme de sintomas e eu acredito que, de acordo com o que cada paciente apresente, né, você pode categorizar ele de um tipo diferente de ansiedade. E entrando nessa discussão sobre quais são os tipos de ansiedade, eu gostaria que você esclarecesse um pouco melhor para nós aqueles que a psiquiatria enxerga como os principais. Legal. É importante salientar que os transtornos de ansiedade estão entre os mais comuns transtornos psiquiátricos na população, né? É o que é mais frequente observado. O Brasil hoje é o campeão em relação a diagnósticos, a prevalência de transtornos de ansiedade, né, no mundo. Então, é um tema muito relevante para a gente estar discutindo, tá? Os principais que a gente observa em relação à prevalência, né? Primeiro, estão as fobias específicas. Em segundo, os transtornos de ansiedade social. Né? E em terceiro, o transtorno de ansiedade generalizada. Tá? A gente pode ter outros também, transtorno de pânico, é frequente também, né? Que é um pouquinho diferente de uma ansiedade sustentada. Né? É um transtorno em que a ansiedade vem num pico muito grande, muito intenso, muito disfuncional e acaba impactando a vida. Né? Eu queria trazer aqui também que é importante lembrar que eles têm pela alta incidência, pela instalação precoce, né? Então, geralmente, num público muito jovem começa a se desenvolver. Pelo tempo elevado dos sintomas estarem aparecendo sem tratamento. A gente tem alguns estudos que apontam até 10 anos no atraso, né, entre o início dos sintomas e o começo do tratamento. Então, é muito tempo da pessoa sofrendo com isso. Né? A associação com o uso de substâncias e outras comorbidades psiquiátricas proporciona um impacto gigantesco, né, para o indivíduo, para a sociedade como um todo, né, e também para a economia, com os gastos daquela pessoa em sofrimento, afastada da cadeia produtiva,
né? A necessidade de cuidados médicos, cuidados gastos com terapias, com medicação. Então, acho que é importante frisar o quão é importante trazer essas informações e estarmos atentos, porque a ansiedade é bastante comum e bastante incapacitante. Justamente por isso que você trouxe, doutor Daniel, do fato da ansiedade ser altamente prevalente, ser um transtorno com muitas variáveis de sintomas e tipos, é comum, até pela característica de ser um transtorno mental, nós termos uma disseminação não baseada em ciência de estigmas que muitas vezes prejudicam o próprio tratamento de quem vive com esse tipo de transtorno. Diante disso, eu gostaria de saber quais são os mitos mais disseminados sobre a ansiedade. Acho que o principal estigma, né, e que o transtorno de ansiedade é acompanhado pelos outros transtornos psiquiátricos de uma maneira geral, é o entendimento geral da população de que o transtorno psiquiátrico tem a ver com fatores conscientes, né, do indivíduo e que ele teria poder sobre ele, sobre esses sintomas. O que eu quero dizer com isso? Então, é a ideia de que a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela teria controle sobre esses sintomas de ansiedade, que bastaria ela se esforçar para conseguir contornar ou não ter sintomas, né, uma crise de ansiedade ou um medo que paralise aquele indivíduo, né? E muitas vezes essas manifestações são associadas a questões de caráter do indivíduo, questões morais, né? Então, o indivíduo com transtorno de ansiedade pode ganhar um rótulo de que é uma pessoa mais fraca que os outros, que não consegue lidar com problemas da maneira que os outros conseguem, né? E isso é uma das principais barreiras que os indivíduos com transtorno de ansiedade têm de atravessar, né? Tanto da sociedade que julga, quanto de uma própria internalização desse estigma, né, para conseguir buscar o tratamento. Tá? Então, o indivíduo com transtorno de ansiedade muitas vezes não busca o cuidado porque, de fato, acredita que precisa aprender a lidar com esses sintomas, com uma crise de pânico, né, com uma fobia social, uma fobia específica. Tá? Então, se você quer ajudar uma pessoa, né, o primeiro movimento é desconstruir esse estigma e interpretar, entender a ansiedade, assim como outros transtornos psiquiátricos, como quaisquer outras doenças da medicina. Né? Então, ninguém julga uma pessoa por ter enxaqueca, por ter diabetes, por estar com uma pneumonia, por ter Covid e não conseguir respirar direito, né? E ter que buscar ajuda médica. Ninguém fala que a pessoa escolheu esse destino. E é dessa maneira que a gente tem que enxergar os transtornos psiquiátricos e o transtorno de ansiedade, aqui especificamente falando. Né? A pessoa não tem controle, ela também é passageira dessa viagem. Né? Ela observa o corpo dela reagindo, a mente dela reagindo de uma maneira quase independente. E ela também não entende, ela também fica angustiada, ela também busca explicações, ela também já se critica, já tem um auto-julgamento, né? Nesse sentido de o que está acontecendo comigo, tem alguma coisa de errado, eu nasci errado, eu estou quebrado, eu tenho algum problema, né? Não um problema que demanda tratamento, mas um problema geral, irremediável. Então, acho que esse é o principal mito, o principal estigma que acompanha a ansiedade, mas também todos os transtornos psiquiátricos. A sua fala, doutor Daniel, ela é importantíssima porque destaca o fato de a ansiedade como um transtorno altamente prevalente, sobretudo no Brasil, muitas vezes ter o seu tratamento postergado por conta de um mito, de um estigma que paira sobre a sociedade e as próprias pessoas que convivem com os sintomas, o que prejudica muito o andamento da doença que existe tratamento. E sobre isso que eu gostaria de esclarecer agora. Quais são aquelas estratégias terapêuticas mais eficazes
para melhorar o equilíbrio cognitivo e emocional das pessoas que vivem com ansiedade? Eu acho que é importante trazer isso, né? Acho que a principal barreira, como eu falei, para buscar tratamento é quebrar esse estigma, né? Então, reforçando um pouco, se você percebe que alguém está mais tenso, mais irritado, mais reativo, com crises de choro, acho que o primeiro movimento é não tentar julgar e oferecer uma escuta, né? Então, isso é bastante importante para desenvolver ali do tratamento, para a pessoa também se aceitar, né? Aceitar que está com algum tipo de questão e que precisa de ajuda. E na busca de uma ajuda, o que a gente tem de primeira linha são as psicoterapias e os psicofármacos, né? Isso que a gente tem mais evidência. As psicoterapias, a terapia cognitiva comportamental tem mais evidências, mas todas as linhas, né, trazem um benefício, as psicodinâmicas, psicanálise, psicologia analítica, e as comportamentais também, análise do comportamento, DBT, então são outras linhas que ajudam também na questão da ansiedade, né? E os psicofármacos, geralmente, na sua maioria, os antidepressivos, né? Os inibidores da recaptura de serotonina e os inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina são os principais, tá? Então, esses tratamentos, dependendo da gravidade, sozinhos ou em conjunto, vão ter um grande impacto, vão ajudar bastante a atravessar a parte, o transtorno e a parte mais aguda, né, com os sintomas da ansiedade. É importante salientar que, por exemplo, as medicações antidepressivas, né, elas não proporcionam uma dependência, tá, química, como é um medo muito frequente na população. É importante trazer isso, né? Então, quem faz o uso de um antidepressivo, geralmente a gente precisa de tratamentos um pouco mais prolongados, de 6 meses, um ano, às vezes até um tanto mais do que isso, dependendo de cada indivíduo, né? É, é, esses tratamentos não proporcionam uma dependência química como a pessoa, por exemplo, pode desenvolver com o uso de uma substância psicoativa, como o álcool, né? Então, quando a pessoa começa a usar o álcool, ela a vida dela começa a ficar cada vez mais restrita e todas as atividades vão sendo substituídas ou vêm junto, vêm associadas ao uso de álcool e a vida dela fica fechada nisso, né? Perde trabalho, perde família, perde atividades de lazer para o uso específico do álcool. Esse é um modelo de dependência. Com a medicação, isso não acontece. Você não vai ter essa dependência, essa necessidade de usar, né, como uma outra substância que causa dependência. E o que acontece é o contrário. A partir do tratamento e das respostas que ele vai proporcionando, a sua vida, em vez de fechar no uso da substância, né, do antidepressivo, ela abre para você voltar a trabalhar bem, a se relacionar bem, a viver com mais qualidade de vida, tá? Então é importante salientar isso, que essas medicações antidepressivas, elas não causam dependência, né? Outras medicações têm que ser usadas com um pouco mais de cuidado, por exemplo, os benzodiazepínicos são popularmente tratados como calmantes, né? Eles têm uma ação importante muitas vezes no tratamento e que, se bem administrados, com orientação profissional, com cuidado, podem ajudar bastante, né, a atravessar os sintomas dos transtornos de ansiedade, tá? Essas medicações usadas por muito tempo, de uma maneira desmedida, né, pode sim trazer algumas complicações, esses benzodiazepínicos, né? Mas são instrumentos, ferramentas importantes também no tratamento, tá? Além disso, outras estratégias também fazem parte de um cuidado integrado do indivíduo para contornar um transtorno de ansiedade, né? Então, por exemplo, uso de técnicas respiratórias para o controle de sintomas, né? Meditação, mindfulness, atividade física, acupuntura, então, terapias de exposição específicas, são todos outros instrumentos que podem ajudar ali no cuidado do indivíduo com transtorno de ansiedade.
É muito importante a sua fala, doutor Daniel, porque ressalta o fato de o tratamento, ele de fato proporcionar uma melhoria da qualidade de vida do paciente, permitindo que ele, juntando estratégias farmacológicas e não farmacológicas, consiga restabelecer a sua performance cognitiva, a sua satisfação com a sua própria vida. E ao longo desse podcast, a gente teve o prazer de percorrer o passeio da ansiedade inteiro, desde os principais sintomas, como a psiquiatria enxerga a ansiedade, tirando um pouco, né, de alguns estigmas que percorrem esse transtorno e ressaltando a, o fato de que existe tratamento eficaz sim e que é importante as pessoas procurarem ajuda nesse tipo de transtorno. Eu gostaria de agradecer você, Dr. Daniel, por estar aqui conosco, trazendo esse tema à tona tão importante para a discussão e queria saber se você gostaria de deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos escutando. É um prazer, Rodrigo, trazer essa informação, né? Tá aqui, poder compartilhar. Acho que o principal modo da gente combater o estigma é com informação, né? Informação de qualidade. Acho que a mensagem fica não demorem para buscar ajuda, para oferecer ajuda a alguém que está com sintomas de ansiedade. É melhor que essa pessoa passe por um profissional, seja avaliado e que se descarte o diagnóstico do que passar 10 anos em sofrimento, em perda de produtividade, impacto na vida pessoal, nas relações, na vida com a família, na vida do trabalho, enfim, em todas as esferas, né, para aí sim, quando a pessoa não tem mais perspectiva ou está num estado muito paralisado e buscar ajuda. Né? Então, sempre no início de algum processo de adoecimento, é mais fácil a gente atuar do que quando isso se cronifica ou quando passa muito tempo. Né? Então, observando esses sintomas que a gente discutiu aqui, vá procurar ajuda, tente passar por avaliação de um profissional que entenda, que possa fazer esse diagnóstico ou descartar, né, para que a gente não perca tempo e que a gente não perca a qualidade de vida do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Mais uma vez, muito obrigado por essa explicação super clara do conceito e essa mensagem importantíssima final para orientar as pessoas a de fato procurarem ajuda. E terminamos aqui mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para descobrir mais conteúdos gratuitos como esse, é só acessar o site academiadigital.einstein.br. Obrigado a todos e até o próximo episódio.